Olá, classe. Voltando agora para as discussões da nossa disciplina de Psicologia Educacional e Escolar. O tema da nossa aula de hoje será acerca da política de inclusão. Mais precisamente, a inclusão das pessoas portadoras de deficiência. O que diz a lei, o que a política preconiza e de que maneira esta inclusão está sendo feita. Ou, se pelo contrário, desculpem, ou se pelo contrário, a política de inclusão algumas vezes pode também gerar um processo de exclusão. Este será o tema da nossa aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa discussão. Quando se pensa em inclusão na escola, quando se pensa em políticas de inclusão, normalmente nós pensamos, a primeira imagem que nos vem à mente é a imagem das pessoas com deficiência ou portadores de deficiência. É o aluno, entre aspas, especial, que a política de inclusão é destinada exclusivamente para este segmento da população. Contudo, este entendimento ele é equivocado. Quando nós vamos pensar sobre as políticas de inclusão, sobre a inclusão, nós temos que pensar que a inclusão ela está inscrita, a necessidade da inclusão, em dois documentos oficiais, que um é a Declaração de Jomtien, de 1990, que visa a tentar assegurar que as crianças, adolescentes e adultos tenham acesso à educação básica e, por meio da educação básica, eles aprendam os processos de leitura, escrita e o cálculo. Contudo, além da Declaração de Jomtien, nós também temos a Declaração de Salamanca, de 94. Esta, por sua vez, específica da inclusão. Esta, por sua vez, que irá tratar da inclusão. Ou seja, a Declaração de Salamanca, que o Brasil é signatário, busca garantir o acesso à escola de todas as crianças que foram excluídas, todas as crianças que foram retiradas da escola, quer por terem algum tipo de deficiência, que é, a, que é o que já foi consagrado até pelo uso. Quando se pensa em inclusão, se pensa logo nas pessoas com deficiência, mas também as políticas de inclusão visam proporcionar aos grupos minoritários o acesso à educação, o acesso à leitura, à escrita e ao cálculo, o acesso à educação, os grupos minoritários. Quem são estes grupos minoritários?
Nós temos as mulheres, que algumas vezes são consideradas grupos minoritários, os negros, a população indígena, quilombola, os povos tradicionais, a comunidade LGBTQI+. Todos eles são todos eles, além das pessoas com deficiência, são grupos minoritários e que necessitam de políticas de inclusão. Políticas de acesso, para que se possa acessar a escola. E nesse sentido, a inclusão ela é um aspecto mais amplo. A inclusão ela é um aspecto amplo e que vai envolver alguns outros aspectos, que vai envolver uma nova forma de organização, uma forma de organização do trabalho, de organização das relações, de organização da própria instituição para que realmente se consiga promover a inclusão. Porque se não houver uma reorganização, se não houver um reconhecimento, você não consegue efetivamente ter uma política de inclusão. Você pode ter uma inclusão de direito, uma inclusão que está assegurada via lei, via instrumento legal, instrumento normativo, ou até via currículo, mas no chão da escola você não tem inclusão. A escola, enquanto em vez de ser um espaço promotor de inclusão, ela também pode acabar sendo, muito pelo contrário, um espaço promotor de exclusão, um espaço promotor de até de adoecimento. Mas, como nós estávamos falando, a Declaração de Salamanca vai garantir essa possibilidade de acesso de todos esses grupos. Mas não teremos tempo de, em uma aula, pensar nas políticas ou na política de inclusão de todos esses grupos. Então, como um recorte necessário a ser feito, nós iremos discutir sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Aqui é muito mais consagrado pelo uso. E assim, para garantir o acesso e a permanência da população com deficiência à educação, elaborou-se uma série de programas de governo. Por exemplo, no Plano Nacional de Educação de 2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica também de 2001, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Especial, Resolução número 4 de 2009. Estas são algumas leis que vão nos permitir pensar a educação inclusiva, que vão nos permitir pensar na educação da pessoa com deficiência. Contudo, quando nós vamos pensar na
inclusão da pessoa com deficiência, nós temos que nos questionar sobre de que maneira essa inclusão ocorre, de que maneira a escola se organiza, de que maneira o processo de educação ele ocorre. Por quê? Porque se nós não levarmos estes aspectos em consideração, nós poderemos estar dizendo que estamos promovendo uma política de inclusão na escola, quando ela, na verdade, não está sendo promovida. Como assim? Você, a instituição de ensino, só ter um aluno portador de deficiência já quer dizer que a escola está trabalhando, está pensando na perspectiva da inclusão? Sim ou não? Pensem um pouco. Se só a escola ter o aluno portador de deficiência já quer dizer que a escola está trabalhando a perspectiva da inclusão? Exatamente, não. Inclusão não é só isso. Por quê? Porque existe também um aspecto legal. A escola não pode se recusar, mesmo que se recuse, a escola não pode se recusar a receber os alunos. Mas vamos pensar o seguinte, que a educação, qual é a função da educação? A função da educação se converte na garantia de que uma educação escolar que humanize os sujeitos, que auxilie esses sujeitos na apropriação da cultura, na apropriação dos conhecimentos científicos. Esta é a função da educação escolar. E, se esta é a função da educação escolar, quando eu estou trabalhando, quando eu estou pensando na perspectiva da inclusão social, a inclusão dentro da escola, a escola deve proporcionar ao estudante da inclusão, ao estudante portador de deficiência, a aquisição dos conhecimentos científicos também. Dado o seu grau, dada a sua especificidade. Mas a escola ela deve oportunizar essa apropriação. Porque uma vez que a escola não oportuniza essa apropriação, ela não trabalha com inclusão. Você tem uma inclusão de direito, uma inclusão propalada, falada, mas você não tem uma inclusão de fato. E assim, quando nós vamos pensar, quando nós vamos trabalhar acerca da inclusão, TADA 2008 aponta que, de acordo com o censo de 2010, há no Brasil na época, porque enfim, o censo é de 10 em 10 anos, cerca de 190 milhões 755 mil 799 pessoas portadoras de alguma deficiência, o que representa 24% da população brasileira.
Ou seja, no ano de 2010, cerca de 24% da população brasileira ela era portadora de deficiência, de alguma deficiência. Ou seja, quando falamos sobre inclusão, estamos nos referindo a uma vasta camada da população brasileira. Quase um quarto da população brasileira. Ela é portadora de algum tipo de deficiência. Da população geral, desses 190.755.799, considerando a população entre 5 e 19 anos, que é a idade do ensino básico, da escolarização básica, porque se espera que o sujeito termine o ensino médio até os 19 anos, teremos 49.121.960 cidadãos deficientes. Destes, 42.706.923 são estudantes, ou seja, 14% das pessoas com deficiência elas não frequentam a escola. Elas estão longe do espaço acadêmico, elas estão longe do espaço escolar. Por que será que, mesmo mesmo existindo uma questão de uma educação obrigatória, quase que uma matrícula compulsória, 14% das pessoas com deficiência não frequentam a escola? Será que não frequentam? Será que frequentaram e desistiram e abandonaram? O que será que faz com que nós tenhamos números tão alarmantes? E assim, a autora, a partir do levantamento do censo, ela apresenta um gráfico sobre o número de matrículas de alunos com deficiência por modalidade de ensino. Vejamos que na educação infantil nós temos 35.397 alunos na educação infantil, contra 34.044 na educação inclusiva. Ensino fundamental, 142.866 na educação especial. Na educação inclusiva, nós temos 380.112 alunos matriculados na educação inclusiva. Percebam que do ensino fundamental para o ensino médio, nós temos um gargalo enorme. Só haviam 972 alunos matriculados na educação especial no ensino médio e 27.695 na educação inclusiva, mas percebam que existe uma grande queda. Os alunos, os estudantes, algumas vezes, eles entram na educação infantil, permanecem no ensino fundamental, mas eles não passam do ensino fundamental para o ensino médio. E aí o número do EJA volta a crescer. Educação de jovens e adultos. Com a educação especial
35.353 e na educação inclusiva 41.385. Na educação profissional nós temos 683 e educação inclusiva nós temos 1.096. No total, os alunos da educação especial eram 218.271 contra 484.332 alunos. É interessante nós percebermos dois aspectos básicos quando nós pensamos na educação, quando nós pensamos na política de educação. O primeiro aspecto é que a educação ela é majoritariamente pública. A educação ela é majoritariamente pública. Ou seja, quando eu estou me referindo à educação especial, quando eu estou me referindo à educação inclusiva, na sua maioria, eu estou me referindo aos estudantes que frequentam a escola pública. E que a maioria dessas instituições de ensino fundamental, a maioria das matrículas é no ensino fundamental e é na escola pública. No entanto, como nós já discutimos, o primeiro passo da inclusão é o acesso. Mas só o acesso basta? Você só conseguir se matricular, você só conseguir a matrícula ou já conseguir a matrícula. Só isso basta para a gente pensar, analisar se realmente está acontecendo a inclusão? Será que desses matriculados do ensino fundamental e do ensino médio, eles estão respeitando os critérios? De que critérios? Quais são os critérios que fazem com que o aluno seja matriculado? É idade? É série? Desenvolvimento cognitivo? Será que a escolarização, esse processo de escolarização, essa entrada na escola, irá permitir que os alunos se apropriem do saber, se apropriem do conhecimento científico ou não? Ou o aluno vai ficar ad infinito apenas sentado no banco da escola? E aí, nós precisamos também compreender, também pensar em que medida as políticas educacionais, a política de inclusão até, vai afetar a vida dos estudantes. E vai afetar a vida dos profissionais também. De que maneira eles são afetados, eles são perpassados? Porque as políticas, como nós discutimos, elas também têm um aspecto normativo. Elas legislam, elas orientam, e principalmente as políticas de educação. Elas orientam relações. E aí nós precisamos ter a mais absoluta certeza, a mais absoluta tranquilidade
de poder reconhecer que as políticas elas são modificadas e que as modificações nas políticas de educação elas vão interferir no funcionamento da escola e, em maior ou menor medida, na forma como se estrutura o trabalho pedagógico dentro daquela escola. E aí são aspectos importantes para a gente pensar. A autora, a Tada, quando ela vai falar sobre a política de inclusão, ela é muito feliz em nos proporcionar um debate, nos proporcionar uma discussão, um descontentamento sobre a efetivação da política de inclusão. Porque quando a autora ela vai trazer sobre a política de inclusão, ela vai falar sobre práticas educativas de exclusão do aluno com deficiência. Ou seja, a autora ela nos apresenta que mesmo quando nós vamos falar sobre a política de inclusão, você tem uma inclusão de direito, mas você não tem uma inclusão de fato. Quais são os elementos, quais são os mecanismos que nos permitem pensar nessa exclusão? Muitos alunos, eles são matriculados e na matrícula você não tem o aspecto do diagnóstico. Qual é o diagnóstico deste aluno? Qual é a problemática que ele traz? Mas nesse sentido, não é no diagnóstico no sentido de rotular o aluno, mas para perceber de que maneira a escola deverá trabalhar com esse aluno. Quais são as medidas necessárias? Como fazer o acompanhamento didático? Como fazer estes processos de acompanhamento? Um dos aspectos também dessa, dessas propostas de educação inclusiva que, por vezes, não incluem, é que o aluno ele é visto a partir daquilo que ele não sabe fazer. Ele é visto a partir da deficiência. E essa visão a partir da deficiência, este sentimento de menos-valia, algumas vezes acaba contaminando os professores que vão trabalhar com esse aluno e também os próprios alunos. Percebam dois aspectos bem interessantes. O primeiro deles é a importância da educação. A educação auxilia o quê? A educação, ela auxilia no processo de humanização, do tornar-se humano. Na apropriação cultural.
E nesse sentido, algumas vezes, a vivência da deficiência, a reedição da vivência dessa deficiência, a exclusão que a deficiência ela provoca, ou melhor, pode provocar, é dentro da relação social. Algumas vezes o deficiente ele não vai se perceber deficiente. Ele se percebe deficiente em relação a um outro. E nesse sentido é importante, em vez de focar nas limitações, é se focar nas potencialidades, uma dimensão diagnóstica, uma dimensão para frente. O que o aluno está conseguindo fazer? Quais são as potencialidades deste aluno portador de deficiência? Quais são as potencialidades onde ele está conseguindo ir? Quais são as melhores estratégias para que ele possa se desenvolver? E assim, uma das problemáticas que também se existe dentro desse espaço da inclusão que exclui é que algumas vezes você não vai ter a integração entre os profissionais da educação especial e da escola regular. Dois grupos de profissionais que trabalham com a criança, um no turno e outro no contraturno, que não conseguem se comunicar. E assim como se não. E é necessário essa comunicação constante entre a escola regular, porque a partir da lei tenta-se acabar com esse aspecto de escola especial, mas, mas os profissionais que vão olhar duas dimensões do estudante, eles não conseguem se comunicar por conta de limitações mesmo. E assim, nós percebemos que, em alguns casos, se aceita a matrícula do aluno, mas este aluno ele acaba por não ser incluído dentro da escola. Por quê? Porque a inclusão ela exige adaptação. A inclusão ela exige a adaptação. A adaptação tanto das profissionais como também a adaptação do espaço físico, do espaço geográfico da escola. A geografia da escola ela tem que mudar para que se possa trabalhar a inclusão. Por exemplo, o texto datado traz que se aceita, pronto, um aspecto simples, que se tem um aluno que é cadeirante, mas a escola não tem rampa de acesso. E aí o que algumas vezes acontece? Que algumas vezes acontecia? A estudante ficava no intervalo todinho sozinha na sala, enquanto todos os amiguinhos iam para fora brincar. Brincar, se relacionar e ela ficava na sala. Porque não tinha como ela sair da sala, porque não tinha rampas de acesso.
Ou seja, neste espaço ela não estava sendo incluída. No estreitamento das relações, na vivência social comunitária da escola, ela não estava sendo incluída. Por quê? Por conta de uma impossibilidade física que foi promovida pela escola, porque não tinha condições de aceitar. Ou melhor, o aluno ele é aceito, mas ele não é incluído dentro da escola. Ele não faz parte da escola. Não se é, algumas vezes, trabalhado com os outros estudantes a perspectiva da inclusão, para que os outros estudantes, para que os outros alunos também sejam agentes de inclusão. E não o aluno da inclusão sozinho ou quando acompanhado de alguém sendo o acompanhante, a pessoa de apoio, mas que possa ser realmente nestes espaços escolares mais amplos. A escola possa abraçar a inclusão. E assim, nós precisamos trabalhar a necessidade das escolas de se adequarem às necessidades pedagógicas de cada aluno. Porque a inclusão é este aspecto amplo. Os alunos, cada aluno portador de deficiência, com deficiência, tem uma necessidade específica e vai precisar de práticas pedagógicas específicas para que este possa, além de ter acesso à escola, para além dele conseguir ir estar presente no espaço físico da escola, ele também possa ter acesso ao saber escolar, ao conhecimento sistematizado. E a partir daí vai se dar tanto no processo de adaptação de instrumentais, dos instrumentais de ensino, quanto adaptações arquitetônicas. Por exemplo, um aspecto simples, mas extremamente complexo para a educação surda. Você precisa ter um intérprete. Ou o professor também trabalhar a partir das libras, falar em libras, ser bilíngue. Porque se você não tem um intérprete, como é que você vai trabalhar com um aluno surdo se você não tem um intérprete? Se você não tem um intérprete, como é que ele vai escutar, compreender o que você fala, se você não fala a língua dele? E assim o conhecimento das especificidades de cada aluno e não utilizar uma linguagem depreciativa, de pena ou depreciação desse aluno, porque estas linguagens elas voam. O que os alunos escutam, eles repetem e acabam tratando também de maneira semelhante. E assim, Tada aponta que a relação estabelecida entre os atores escolares, como o aluno com deficiência, tende a ser mediada por essa concepção inadequada da deficiência, indicando a percepção que o profissional da educação tem de menos-valia do seu aluno com deficiência, não identificando as potencialidades desse aluno para aprender e desenvolver, não buscando estratégias diferentes em seu fazer pedagógico, para que ele se aproprie do saber escolar. Nessa relação, nesse olhar de menos-valia, algumas vezes os profissionais eles se desresponsabilizam do aspecto pedagógico, do aspecto da instrução. Falando, às vezes, no bom cearense, é como se a educação inclusiva fosse apenas tomar de conta de menino. A criança está lá, mas ela não está lá. Você já está só olhando para a criança, para o adolescente. Ou algumas vezes nem olhando.
E aí, qual é a relevância de estar em um espaço assim? Qual a importância de estar no espaço assim? Que algumas vezes nem a socialização consegue promover, apenas uma revivência da exclusão. E assim, como nós temos diversos problemas, um deles vai ser o despreparo das profissionais. Muitas profissionais não estão preparadas para atuar junto a estudantes com deficiência. Também contribui para a vivência das práticas de exclusão dentro da educação inclusiva. Por quê? Porque a educação inclusiva não tem um espaço privilegiado dentro da formação inicial das professoras e algumas vezes você tem diversas formações continuadas, mas sem o planejamento real dessas formações, sem a possibilidade de um diálogo, muito mais um processo bancário. Aí a TADA vai trazer que a grande maioria dos professores, em uma pesquisa que fizeram, relatou medo e angústia em ter em sua sala de aula o aluno com deficiência, sentindo-se desamparado pela equipe técnica e gestora diante da política de inclusão social, de inclusão escolar. Você tem a política, você coloca o aluno dentro da sala de aula, mas você não prepara os professores e a equipe técnica para trabalhar com esse aluno. Neste sentido, uma problemática à parte é o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que é uma profissional, uma professora, uma especialista que vai trabalhar na sala multifuncional e receber a demanda de todo o aspecto da inclusão da escola no contraturno, no trabalho com os alunos com deficiências no contraturno do ensino regular, é com a profissional do AEE. E quando eu digo a profissional, é porque muitas vezes é a profissional no singular mesmo. É uma profissional para dar conta dos problemas, das deficiências ou dificuldades de aprendizagem de todos os alunos. Surdez, microcefalia, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, mudo, cego, as, uma profissional para lidar com todos essas demandas. Não tem na lei que era só uma, mas muitas vezes se efetiva apenas uma. E aí se percebe que existe uma falta de diálogo da profissional do AEE com o ensino regular. Muito dessa falta de diálogo pode se dar a partir do aspecto da sobrecarga, uma sobrecarga de trabalho, porque uma profissional lidar com toda essa demanda é um tanto complicado, por conta da demanda ser grande para uma profissional. O foco do trabalho dela muitas vezes não vai estar inicialmente na elaboração ou adaptação de material pedagógico, mas muito mais na identificação, identificar os problemas, identificar as dificuldades, tentar fechar o diagnóstico do aluno, que poderia ser feito por uma equipe multiprofissional, mas essa equipe falta, porque o AEE é uma política muito importante, muito interessante, mas existem as faltas de recursos, tanto a falta de recursos para profissionais, contratação de profissionais, como também de materiais para o trabalho. Assim, a TADA vai dizer que a lei não garante a aprendizagem do aluno com deficiência,
uma vez que não há investimento econômico na educação brasileira para para a contratação de professores especialistas para atuarem na sala de recursos multifuncionais, a fim de que as ações do diagnóstico pedagógico sobre as potencialidades desse aluno sejam logo investigadas por uma equipe multiprofissional em busca de um objetivo comum, a elaboração das adaptações e dos recursos fundamentais para o ensino e aprendizagem do aluno com deficiência. Neste sentido, vamos para a nossa atividade da aula 15. Você é a psicóloga de uma escola que irá receber um aluno com deficiência auditiva. Após 2 semanas da chegada desse aluno, você começa a receber a demanda de alguns professores que estão fazendo algumas práticas, mas não tem muita segurança se estão certos. Pense em uma proposta de como trabalhar com os professores a dinâmica da inclusão. Pense nas declarações, pense na inclusão, pense em como trabalhar grupos de professores. Pensem sobre esses assuntos e até a próxima. Que a referência até a próxima.